Diz assim o Salmo de número 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu e Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cante louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graça ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor para a vida eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto e fiquei logo com medo. Por isso, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás o meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a sua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu. Graças te darei para sempre. Amém? Um cântico usado por Davi para a inauguração do templo, uma obra projetada por ele, uma obra que ele sonhava, mas o Senhor havia falado que ele não poderia construir aquele templo. Então essa obra foi concretizada mais tarde com Salomão, o seu filho. Era um hino de comemoração nacional, mas também um hino de comemoração individual para Davi. Davi havia chegado à beira da morte, sobreviveu somente pela graça de Deus, com a certeza que pôde incluir em sua salvação diante das perseguições, durante a rebelião de Absalão, seu filho, e nas várias batalhas que ele havia conquistado. E depois de tanto livramento, é fácil às vezes cair, e Davi havia caído justamente por causa disso. Ele julgou-se que ele estava bem, né? O texto diz que ele falou, olha, eu não vou temer nada, nada vai me acontecer. E devido à sua alta confiança, ele veio a cair. Davi, então, depois das suas vitórias, contra a vontade do Senhor, ele deseja realizar e faz um censo. Ele faz um censo para ver quantos homens ele tinha para a guerra, para ver que o seu exército era volumoso, era grande. Então ele se orgulha, ele esquece que quem havia dado a vitória a ele era o Senhor. E contra a vontade do Senhor, ele faz esse censo que custa muito caro. Cerca de 70 mil homens são mortos por causa do pecado de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 ao 17. E o vínculo desse pecado de Davi nos leva e nos evidencia a questão de considerarmos aquilo que ele escreve nesse salmo, porque ele procura o perdão de Deus. No versículo 8 e 9 ele diz, por ti, Senhor, clamei e ao Senhor implorei, que proveito obterás o teu sangue quando eu baixar a cova. Davi, que agora tinha sido um homem tão vitorioso, um homem de tantas conquistas, ele se esquece que as vitórias haviam sido do Senhor. E na sua prosperidade, como diz o versículo 6, ele acha que nunca mais ele vai ter problema. Ele acha que ele é um cara tão forte, tem um exército tão poderoso, que ele não vai enfrentar dificuldades. E na verdade, Davi, então, quando escreve esse salmo, ele está confessando o seu pecado, ele está reconhecendo as suas dificuldades, ele está reconhecendo os momentos que ele havia passado na vida dele, de tantas lutas, de tantas tribulações, e ele relata pelo menos 3 situações. A primeira que ele coloca a razão do seu louvor, da sua adoração, é que ele havia obtido vitória sobre os seus inimigos.
No versículo de número 1, ele retrata isso, ele fala que muitas batalhas, em todas o Senhor o ajudou, em todas o Senhor o fortaleceu, e por isso ele era um homem vitorioso. No versículo de número 2, ele coloca que ele havia enfrentado a vitória sobre as enfermidades. Davi era um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos. Davi também estava com dificuldades e enfrentava dificuldades muitas vezes físicas, como qualquer um de nós, mas agora ele está retratando que o Senhor havia curado ele das suas enfermidades. E por isso o Salmo de número 103, que fala que o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades e Ele cura todas as nossas enfermidades. E Davi havia enfrentado a morte e havia tido vitória sobre isso. E por isso ele resolve exaltar, por isso ele resolve glorificar ao Senhor, ele resolve escrever um salmo de adoração ao Senhor, porque ele havia sido vitorioso nessas três áreas, na área física, na área contra os seus inimigos e na área da morte ele havia vencido. Então ele exalta ao Senhor por isso. Mas o que acontece é que Davi, em determinado momento, ele esquece disso. E fala, olha, na verdade, eu me esqueci. E ele fala, olha, na minha prosperidade, quando tudo estava bem, quando eu já havia tido tantas vitórias, quando eu já tinha tido tantas conquistas, agora ele esquece do Senhor e ele se exalta. Nós somos muito parecidos com Davi às vezes, né? Parece que quando estamos passando os nossos problemas, as nossas lutas, nós buscamos, clamamos ao Senhor, mas depois que nós alcançamos a vitória, nós nos esquecemos e achamos que somos capazes de alguma coisa. Então Davi, ele fala da sua prosperidade, mas depois ele volta a lembrar, e ele fala, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, bem cedo. O que Davi está colocando nesse salmo, e ele fala no versículo anterior, que é a ira de Deus, ela dura um momento, mas a misericórdia do Senhor é para sempre. Um dos assuntos mais difíceis de se falar, e vez por outra, nós até corremos dele, quando esquecemos e não queremos tocar no assunto relevante à ira de Deus. Falamos muito da misericórdia, falamos muito da bondade, falamos muito do cuidado de Deus, mas esquecemos de falarmos sobre a ira de Deus. E Paulo diz que a ira de Deus foi derramada sobre todos os filhos da desobediência. Paulo fala que a ira de Deus é manifestada a todos os homens. E Davi, ele sabia disso, e ele sabia do seu sofrimento, da sua dor, quando ele parou de confiar no Senhor. Mas ele lembra que a ira de Deus, ela dura um pouco tempo, mas a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Quando comparamos a ira divina com a ira humana, somos levados a pensar que Deus não tem esse tipo de sentimento, mas a ira divina significa uma expressão da sua justiça. Na verdade, quando Deus derrama a sua ira, Ele está expressando a sua justiça. Não é um mero sentimento, não é uma mera vontade, mas Ele está expressando a sua justiça. E por isso que o salmista fala que no dia do Senhor, justiça e misericórdia se beijarão, porque a ira de Deus é manifestada na justiça. Então Davi, ele traz todo esse contexto, e ele fala, mas a graça de Deus é duradoura. O mundo de pecados, temos que passar muitas vezes pelo choro, temos que passar muitas vezes pela angústia, muitas vezes pela decepção, muitas vezes pela frustração, muitas vezes como que pela derrota, porque é o mundo que nós vivemos. Mas o que nos alegra é sabermos que isso vai acabar, que isso vai terminar. E por isso o salmista usa a expressão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que a misericórdia do Senhor, a tristeza não é algo duradouro e definitivo na vida do cristão. O povo de Deus entende que
o seu momento de angústia, o seu momento de dor, o seu momento de decepção, e isso vai acabar uma hora. E por isso que o salmista ele usa a expressão que isso vai ter um fim. Porque a alegria do Senhor ela vai vir pela manhã. Davi reconhece que aquele sofrimento que havia lhe atingido no momento de orgulho, no momento de prosperidade, quando ele esquece do Senhor, ele entende que aquilo era uma correção do Senhor para com a vida dele. Ele relacionou a sua dor com o derramamento da ira de Deus sobre a vida dele, ou a correção de Deus, para que ele entendesse que sem Deus ele não era ninguém, para que ele lembrasse que antes da presença de Deus, ele era um pastorzinho de ovelha, era um carinho humilde, que ninguém dava nada para ele, que ele não poderia nem ter saído à guerra, ele ficava lá, enquanto seus irmãos haviam ido para a batalha, ele ficava lá, cuidando das ovelhas do seu pai no pasto. Que quando Samuel vai procurar quem seria o rei de Israel, o pai dele esquece que ele estava lá. Então o Senhor cobra de Davi para que ele relembrasse de onde ele tinha saído e de onde ele podia estar. Então ele entende que aquele momento de sofrimento, aquele momento de dor, aquele momento de angústia dele, seria um momento de correção do Senhor para com a vida dele. Muitas vezes, as nossas lutas, as nossas dificuldades, é o Senhor nos corrigindo para que não venhamos a se esquecer dele. Contudo, o rei orgulhoso não podia estar mais errado. E o choro vem sobre a vida dele para lhe ensinar uma lição. Deus usa do sofrimento, muitas vezes, para moldar o nosso caráter, para moldar o caráter daqueles que o amam. O apóstolo Paulo diz que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, a esperança. Romanos 5, 3 e 4. O apóstolo Paulo fala que muitas vezes nós vamos enfrentar essas dificuldades, para que nós venhamos nos aproximar de Deus, para que tenhamos a nossa esperança renovada, para que a nossa paciência seja multiplicada, porque quando temos a paciência, nós vamos ter a experiência de termos e vermos a vitória de Deus. É isso que Davi está falando. Mas você perceba que a frase, o choro pode durar uma noite, faz parte de uma declaração de adoração de Davi. Davi, em meio ao seu problema, em meio ao seu confronto, em meio à sua luta, ele faz uma declaração de louvor a Deus. Ele não está murmurando, ele não está reclamando, ele está exaltando o nome de Deus. Tanto é que ele começa o salmo, no meio do salmo, e termina o salmo falando de louvor e adoração ao Senhor. Isso quer dizer que a disciplina divina pode ser dolorosa, mas ela possui um momento exato para chegar ao fim. Às vezes, parece que a nossa luta, parece que a nossa dificuldade, parece que o nosso problema nunca vai chegar ao fim, mas ela tem um momento certo para acabar. É isso que o salmista está dizendo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem de manhã bem cedo. Ou seja, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa tristeza tem um momento certo para acabar. Se você ainda está enfrentando as suas lutas, as suas batalhas, saiba que tem uma hora certa dela acabar. Tem uma hora certa, ela vai acabar. Esse princípio ecoa na Bíblia através do profeta Isaías. Isaías diz: Deus disse ao seu povo: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdia torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías 54:7. Ele fala: olha, é só um breve momento. A sua dor, a sua angústia, a sua tristeza, ela tem um momento para acabar. Uma hora ela vai acabar.
A expressão alegria vem pela manhã, vem do original que transmite o sentido de que o choro que se escuta à noite, pela manhã dá lugar a um brando de alegria. É isso que ele está falando. Olha, você escuta o choro à noite, mas de manhã você vai ouvir um som de risadas, um som de alegria, um som de paz, um som de vitória. Um som de vitória. É isso que Davi está falando, é isso que Davi está colocando. O amanhecer na Bíblia figura uma renovação de um novo começo. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Lamentações 3, 23. Ou seja, de manhã as coisas mudam. É frequentemente usado pelo auxílio de Deus que vem desde o romper da manhã. Salmo 46, 5. Deus está no meio dela, Deus a ajudará ao romper da manhã. Ou seja, a noite escura vai passar, o momento difícil vai passar e a vitória virá com o Senhor. O conceito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, está também no Novo Testamento. O próprio Jesus explicou aos seus discípulos que eles sentiriam tristeza e chorariam, mas Deus haveria de converter essa tristeza em alegria. João 16, do 20 ao 22. Pouco antes da sua morte, Jesus fala, olha, na verdade vocês vão sofrer, na verdade vocês vão ficar tristes. Quando nós olhamos, nós vamos ver que na morte de Jesus alguns fugiram, alguns escaparam, alguns ficaram tristes lá no caminho de Emaús, alguns voltaram para a sua profissão, desistiram de tudo, pararam com tudo, acharam que a vida não tinha mais sentido, que a esperança deles havia ido embora. E Jesus fala, mas espera, isso é só um pouco de tempo. E depois, no domingo, Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. O choro da noite jamais vencerá a alegria da manhã. Sem dúvida, a maior razão do fundamento da alegria do cristão ressurge numa maravilhosa manhã. Quando Cristo ressuscita, a ressurreição de Jesus, naquela manhã nublada, quando as mulheres vão até o sepulcro e não encontram Jesus, a alegria está ressurgindo novamente. Aquele breve momento de tristeza e dor estava findando para dar lugar à alegria. O choro noturno não deve ser uma ocasião para o desespero, mas deve ser uma oportunidade para o aperfeiçoamento da nossa esperança. Quando passamos as nossas lutas, quando passamos a nossa tristeza, quando choramos, quando sofremos, deve ser um momento para que a nossa esperança se renove no Senhor, para que nós venhamos a tirar os nossos olhos deste mundo, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor, e venhamos a focar os nossos olhos no Senhor, como disse Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Precisamos entender que o choro não deve ser uma ocasião de desespero, mas deve ser uma oportunidade para aperfeiçoar a nossa esperança no Senhor. Quando você estiver triste, quando você estiver aborrecido, quando você achar que não tem mais força, renove a sua esperança no Senhor. Quando fazemos isso, entendemos aquilo que Paulo fala aos Coríntios, que parece um paradoxo, de que mesmo entristecidos, estamos sempre alegres. Segundo Coríntios 6:10, quando estamos entristecidos, aí a nossa alma se enche de alegria. Eu me lembro de um pastor, que quando ele foi fazer o culto fúnebre do seu pai, ele falou, hoje a promessa do Senhor se cumpriu na vida do meu pai, porque Jesus disse que foi preparar um lugar para ele, e hoje ele levou meu pai para estar nesse lugar. Ele poderia falar, hoje é um dia muito triste,
pela perda do meu pai, mas ele fala, não, a promessa de Deus se cumpriu na vida do meu pai. A tristeza deve ser a oportunidade de nós trocarmos os nossos olhos no Senhor. Devemos sim exultar ao Senhor, tanto pelo choro que dura uma noite, como pela alegria que vem pela manhã. Devemos louvar ao Senhor em todo o tempo, nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Mas eu preciso louvar ao Senhor nas minhas vitórias também. É isso que o salmista está falando. Devemos exultar ao Senhor em todo o tempo, em todos os momentos das nossas vidas. Temos nesse texto uma metáfora de tempo, de dia e noite, que representa os momentos sequenciais da vida. Que representa a nossa vida. A nossa vida é assim. Nos alegramos, choramos. Choramos, nos alegramos. Até o dia da vinda do Senhor, onde jamais haverá tristeza, onde não haverá choro, não haverá dor. Mas até o dia da vinda do Senhor, é representada dessa forma pelo salmista. Vem a noite, vem o choro, mas vem a alegria. Vem a guerra, mas vem a paz. Vem a enfermidade, mas vem a cura. Vem os problemas, mas vem a solução. Vem as dificuldades, mas vem a vitória. É isso que o salmista está expressando. E por isso ele diz, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E por isso devemos exultar e glorificar o Senhor. Diante das incertezas e angústia, mas com a esperança de alcançar novamente a presença de Deus, como Davi fazia nesse salmo. E ele termina o salmo dizendo que o Senhor mudou a tristeza, o pranto, a vergonha dele em dança, em alegria, em festa. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Ele fala assim, olha, tive a minha noite de choro, tive as minhas vitórias sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre os meus inimigos, mas o choro veio. Tive os meus momentos de fraqueza, quando eu esqueci que o Senhor havia me dado vitória, e fortaleci nos meus braços, e pensei que na minha prosperidade eu jamais iria ter problemas. Ele fala isso no versículo de número 6, olha, está tudo bem na minha vida, eu não vou ter dificuldade. Quem de nós imaginaria que estaríamos vivendo esse momento, quando parecia que o país estava caminhando, estava tendo um rumo? Quem de nós imaginaria que de repente os nossos sonhos, os nossos projetos, iam todos cair por terra? Mas de repente o Senhor, de repente chegou a noite, momentos difíceis. Mas é interessante que o Davi fala que, olha, mas o Senhor mudou a minha tristeza, o Senhor mudou o meu pranto, o Senhor mudou a minha humilhação em danças, festas e alegrias. Meu querido, minha querida, ainda que o choro esteja durante a noite, a alegria vai chegar. Ainda que você esteja enfrentando problemas, a solução vai chegar. O cuidado do Senhor para com as nossas vidas não tem fim. E Ele fala, olha, tudo aquilo que era para mim passar vergonha, tudo aquilo que era para mim sofrer, foi resolvido. O Senhor mudou a minha tristeza em alegria, o meu pranto em danças. É isso que Deus faz. Mas nós precisamos entender que não vamos escapar do momento do choro, que não vamos escapar dos momentos difíceis. E ele agradece ao Senhor, darei graças a Deus
para sempre. Ou seja, na noite escura e na alegria da manhã, vou continuar louvando ao Senhor. É tão interessante que a figura que Davi traz é daquele viajante que passa e pernoita, e no outro dia de manhã ele sai bem cedo e vai embora. Quando o salmista diz que o choro pode durar uma noite, ele está usando essa expressão hebraica que sugere a visita de alguém para pernoitar. E ele sabe que aquela pessoa vai levantar cedo e vai embora. Quando ele usa essa linguagem, ele fala assim: eu sei que às vezes a tristeza, a angústia, a dor vai chegar na sua casa para pernoitar, mas ela vai sair no outro dia cedo. E muitas vezes nós temos que receber em nossas casas esse viajante indesejado, esse viajante que não queremos às vezes receber, esse viajante chamado choro, que muitas vezes vai abater a nossa alma, vai nos deixarmos tristes, desesperados, angustiados, com medo. Mas precisamos lembrar que no outro dia ele vai embora, ele vai seguir viagem. Mas algumas vezes nós vamos ter que recebê-lo em nossa casa. Mas o importante é sabermos que é só uma noite, que ele vai embora, e a alegria vai chegar pela manhã, e não vai sair rapidinho como o choro, ela vai permanecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem de manhã bem cedo. Curva a sua cabeça. Quem sabe você está recebendo, ou tem que receber, esse viajante indesejado. Esse viajante que chegou à sua casa, bateu na porta e quer passar a noite. Esse viajante que você não queria receber, apesar de tantas vitórias, apesar de tantos momentos bons e alegres que você tem experimentado do Senhor, assim como Davi, vitória sobre a enfermidade, vitória sobre os inimigos, vitória sobre a morte, mas de repente o choro chega, e não tem como ele fugir, ele tem que hospedar. Mas o bom é que cedo ele vai embora. Eu me lembro que algumas viagens que a gente fazia, a gente chegava no hotel e falava assim: tem lugar para pernoitar? Porque a gente chegava fora de horas, meia-noite, 1 hora, para sair no outro dia de manhã. A gente queria pagar só a chamada pernoite, não era uma diária, porque a gente não ia ficar, era só para descansar 1, 2 horas, 3 horas e ir embora. É mais ou menos isso que o salmista está falando. Fala: olha, às vezes o choro vai dar uma passada rápida, às vezes o choro vai chegar na sua casa e vai pernoitar, mas ele vai embora, a alegria vai chegar pela manhã. Quem sabe você está nesse momento tendo que receber esse viajante desejado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã bem cedo, no romper da aurora, quando o sol raiar, a sua alegria vai chegar. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te bendizer,
exaltar o teu nome, ó Deus, pelos seus cuidados, pela sua infinita misericórdia, por tudo quanto o Senhor tem nos feito e por tudo quanto o Senhor há de nos fazer. Te louvamos, ó Deus, te adoramos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia de geração em geração. Te louvamos, ó Deus, porque entendemos pela tua palavra que muitas vezes somos corrigidos, disciplinados pelo Senhor. Principalmente quando esquecemos que é o Senhor que nos faz caminhar, quando nos orgulhamos e focamos naquilo que podemos fazer e esquecemos. E o Senhor vem e nos disciplina. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos exorta, estamos louvando o teu nome em todo o tempo. E como disse o salmista, em tantos momentos difíceis, o Senhor transformou a tristeza dele em alegria, transformou o pranto dele em danças, em festas. O Senhor transformou o momento de humilhação dele em momento de alegria. E assim o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ó Pai, quem sabe, tem pessoas passando nesse momento tão difícil do choro, recebendo em suas casas esse viajante tão indesejado. Mas como a tua palavra diz, que a alegria virá pela manhã, que o choro vai passar, que o Senhor vai enxugar de nós toda lágrima, e não teremos mais pranto, tristeza e nem dor. Então esse breve momento, esse breve tempo vai acabar, e a alegria do Senhor virá e preencherá os nossos corações e as nossas vidas para todo sempre. E um dia nós estaremos com o Senhor, para glorificar, bendizer e exaltar o teu nome. Então, ó Pai, nos ajude e nos dê da tua graça, em o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe os irmãos. E, meus irmãos, essa semana nós vamos começar, vamos tentar organizar, nós vamos fazer vamos colocar as roupas aqui, e nós vamos fazer da seguinte forma: doe alimento, leve roupa, tá certo? Não é venda. Se a pessoa quiser vir pegar as peças de roupa, também pode, mas se ela puder doar alimento, ela vai doar para nós fazermos cestas básicas, para ajudarmos as pessoas do bairro. Então você pode avisar alguém, nós vamos ver o dia certinho, tá bom? Mas nós contamos com a colaboração dos irmãos. Não vai ser venda, não vai ser bazar. A gente vai fazer uma escalinha aí, eu, Elaine, a Cláudia. A gente vai abrir ali com cuidado para 3, 4 pessoas no máximo entrar, escolher suas peças de roupa. E se ela puder doar um alimento, ela vai doar. Se ela não puder também, nós não vamos exigir, né? Mas vai ser para abençoar outras pessoas. Amém? Amém? Nós vamos orar pela Sueli. Ela pediu para nós estarmos orando, né, Sueli? E eu não sei se tem alguém que está fazendo aniversário aí esse mês. Não. Irmão João aqui? Estou sabendo não. Ele está em casa? Aham. Uhum. Não, nós vamos orar sim, até bom. Eu não sabia. A gente visitá-lo, amanhã eu vou lá. Então, meu irmão João então teve um acidente, vai precisar de cirurgia, né? E nessa época que não é, época nenhuma é boa, né? Mas nessa pior ainda. A gente está orando por ele. Eu não sabia não. Obrigado, Sueli. Tá? Ninguém me avisou, então, né? Mas a gente vai passar ali amanhã e vemos, né? Então vamos estar lembrando de orar pelo irmão João. A irmã Sueli vai ter um procedimento. Vamos colocar de pé, vamos orar, né? E lembrando os irmãos então aí dessas, né, dessas questões. Se você tiver uma peça de roupa para doar também, traga aí, né? Tá certo? Alimento,
para nós estarmos realizando essas cestas. Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez, exaltar o teu nome, pelo seu cuidado e pela sua infinita misericórdia. A ti, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Sueli, que vai passar por esse procedimento terça-feira. Que o Senhor esteja abençoando ela, todas as pessoas envolvidas. Que tudo venha glorificar e exaltar o teu nome. Tome a tua serva em tuas mãos, ó Deus, e cuida dela. Queremos colocar diante do Senhor a vida do irmão João também, por esse acidente que ele sofreu. Pedir que o Senhor venha cuidar dele, direcionando. Se caso precisar, ó Deus, dessa cirurgia, que o Senhor esteja direcionando a vida dos médicos. Ó Deus, e que tudo venha glorificar o teu nome. Ó Pai, nós oramos agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos lembram de orar e a gente vai estar procurando fazer isso então, tá bom? Deus abençoe. A irmã Ana perdeu a irmã também? Olha, a gente não estava sabendo, os irmãos precisam me informar, senão... Foi hoje? Você encontrou com ela hoje? Tá bom, então. Depois a gente... Eu fico meio assim, porque às vezes as pessoas ficam com medo da gente visitar, né? Então a gente fica... Mas pelo menos de longe a gente vai, sim, bater na porta e falar de longe, pelo menos para lembrarmos. E quinta-feira a gente vai ter as serenatas aí, se Deus quiser. Aí nós vamos nessas casas, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu